Vamos nos colocar de pé e vamos ler em São Mateus capítulo 25. O sermão profético continua. Esse é o tema. A parábola das 10 virgens. São Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar novamente. Poderoso Deus, grande Espírito Santo, que está em nosso meio, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, e nós entendemos que há muito tempo atrás o Senhor inspirou a esses homens para escrever essas palavras, e o Senhor já sabia que nós estaríamos lendo ela aqui na nossa vida, Pai. E para que nós possamos entender esta palavra, necessitamos da Tua presença em nossos corações. Que o Senhor possa achar um lugar, meu Deus, em nossos corações e revelar esta palavra individualmente a cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém. Podeis assentar, irmão? Então, nós vamos, na verdade, eu quero ler aqui umas 2 perguntas. Nós temos esse livro aqui do CODE, que é Perguntas e Respostas, e muitas das perguntas ou dúvidas que surgem em nossa vida, com certeza a gente pode encontrar aqui. Inclusive, no site da Gravações da Voz de Deus, José Brana está sempre colocando essas perguntas e respostas naquela parte em que ele postou sobre o jubileu da noiva. Quantos já viram isso no site da Gravações da Voz de Deus? Por que o jubileu da noiva? Desde 2013 que ele está postando cada mensagem que foi pregada há 50 anos atrás. Ou seja, a partir dos selos abertos, que foi a revelação ou a vindicação completa de que esse profeta era o 7º anjo, veio quando Deus cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7. Trazendo a revelação dos selos a ele, e isso prova para nós que ele é esse 7º anjo de Apocalipse 10, 1 a 7. Isto era a palavra que traria para nós toda a preparação para que a gente possa sair desta terra num arrebatamento. Então, 50 anos atrás, e desde 1963 que foi aberto a palavra, então em 2013 foi colocado por um profeta. Quantos creem que José Brana é um profeta de Deus? Nós cremos porque o próprio Espírito Santo falou isso. Cada palavra que o Espírito Santo falou, nós nos asseguramos firme nela, e cremos de todo o nosso coração. Então,
foi colocado lá que nós estamos nesse período de jubileu da noiva. Jubileu, se os irmãos forem olhar na palavra, vai ver que era uma festa de libertação. Aquele escravo que era vendido para aquele senhor, ele passava todo aquele tempo, mas quando completava os 49 anos servindo, o ano 50 era um ano de jubileu, onde se tocava uma trombeta e a pessoa podia ser liberta de qualquer cadeia, de qualquer muro que tivesse cercando aquela pessoa. Então, para nós agora é um tipo, aquilo ali era um tipo. E para nós eu creio que esse momento de jubileu, desde 2013, essas mensagens que nós estamos ouvindo agora nesse tempo, eu creio que o Espírito Santo está tratando de uma maneira mais especial. Claro que ele já vem tratando conosco, desde o momento que a gente conheceu a mensagem, todo esse tempo o Espírito Santo estava semeando essas palavras. Mas eu creio, irmãos, que nesse momento de jubileu ele está trazendo uma revelação mais especial, individual no coração de cada um. É tão tal que o nosso olhar para a mensagem tem mudado para melhor, mais aprofundado. Como se a gente estivesse entendendo mais isto agora. Isso eu falo baseado no testemunho de várias pessoas que já têm sentido isso dentro da sua alma. Que a palavra está se tornando cada vez mais nova para ela. Então, nesse jubileu está se apresentando as perguntas e respostas, inclusive um testemunho de uma irmã. Ela disse que estava com aquela dúvida, uma dúvida, sempre carregava essa dúvida, e de repente ouvindo a fita de perguntas e respostas, infelizmente ainda nós não temos em português, mas ela ouvindo a fita, aquela pergunta que ela tinha em sua mente foi respondida pela própria mensagem da fita. Não precisou ninguém da interpretação de nada, ela entendeu e tirou a sua dúvida. Então, nós vamos ler aqui duas perguntas que diz respeito à parábola das 10 virgens. Aqui, na minha tradução aqui, fala as virgens loucas. Mas há também a parte que fala uma tradução que chama de virgem nécias. Quantos já viram também a palavra nécias? As virgens prudentes e as virgens nécias. Então são 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Essas 10 virgens representam pessoas salvas. Amém? 10 virgens representam pessoas salvas. Com uma diferença. As 5 prudentes representam, ela é chamada a igreja, mas a igreja noiva de Jesus Cristo. Ela é prudente porque ela tem a revelação da palavra, ela recebe toda a palavra daquele momento que Deus envia. Enquanto que a outra é salva, é santificada, mas é uma virgem nécia. Ela não toma conhecimento de tudo, as coisas passam por alta, ela pode estar em uma denominação ou até mesmo em um grupo da mensagem, mas os assuntos estão passando por alto pela sua cabeça e ela não chega a receber tudo aquilo. E por rejeitar toda aquela palavra da verdade, ela passa por um período de tribulação para que os seus pecados sejam purgados ali e no final, no julgamento do trono branco, ela possa receber ali um tipo de vida eterna. Amém, irmãos? Então, nós vamos ler aqui um pouquinho. Eu quero ler primeiro do Códice 1. Uma pergunta. Eu vou ler primeiro a pergunta. Somente aqueles que têm o batismo do Espírito Santo estarão na igreja raptada? E todos os crentes estarão incluídos? Resposta agora. Reticência. Não temos tido tempo para justificar isso. Porém, irmão, unicamente a noiva Espírito Santo estará no rapto. Vê, a Bíblia, os outros não se perderão. Olhem, quem vai julgar a terra? Os santos. Daniel disse, e o vi a chegar um ancião de dias, e veio com milhares de santos. É verdade isso? O rapto.
A igreja se havia ido. Logo regressaram e o juízo foi estabelecido. E os livros se abriram. Verdade que sim. E outro livro se abriu, o qual era o livro da vida. O crente santificado que não havia recebido o Espírito Santo. Amém? Vou dar uma paradinha aqui para nós relembrarmos um estudo que nós já fizemos sobre a maneira como o Espírito Santo trata conosco. Primeiro ele vem, é o Espírito Santo, ele vem e nos convence do pecado, o qual nós chamamos o primeiro passo de justificação. Amém? Depois o mesmo Espírito Santo vem com a santificação na nossa vida, limpando a nossa vida através da água da palavra. E logo o terceiro passo, a gente recebe o Espírito Santo dentro como um selo na nossa alma. Aqui o irmão Brando está falando de um povo que, veja, e se abriram, e os livros se abriram, verdade que sim, e outro livro se abriu, qual era o livro da vida. O crente santificado, que não havia recebido o Espírito Santo. Captaram isso, irmãos? Está falando do crente santificado, o livro da vida que foi aberto lá, está falando de um crente santificado, mas que não chegou a receber a totalidade da palavra ou o Espírito Santo selando a sua alma. Então veja, que nos ensinou Jesus das 10 virgens que foram encontrar-se com o noivo? 5 delas, todas eram virgens, puras e santas. Estas dormiram e não receberam o Espírito Santo. As outras receberam o Espírito Santo e tinham azeite em suas lâmpadas. E quando o noivo veio, a voz veio, a aclamação, o alarido, eles disseram, vamos e valha-nos e dá-nos do teu azeite. E se lhes disse, vá comprar ou recebê-lo. Porém elas não puderam. E enquanto elas haviam ido, as outras virgens se foram à ceia das bodas. E as outras foram lançadas nas trevas, fora nas trevas, onde estavam o choro e ranger dos dentes. Que não disse em Apocalipse, o capítulo 12, do qual ensinamos à noite, ou a noite anterior, que o dragão lançou água de sua boca para fazer guerra com o remanescente da semente da mulher, que tinha fé em Deus e que guardava os mandamentos de Jesus Cristo. Vocês, mulheres, quando querem fazer um vestido, ainda que toda a tela é boa, ou todo o tecido é bom, e da mesma qualidade, vocês escolhem aonde vão colocar o seu padrão, de acordo com a maneira que você vai cortar. E logo corta. Isso fica com vocês. Porém, vocês escolhem a porção do tecido que cortam, para dali fazer um vestido. E o resto é usado. E é tão bom como o resto do tecido. Porém, você tomou essa porção por escolha ou eleição. Verdade que sim. O resto é tão santo e bom, e tão caro como o resto. Porém, esta foi a sua escolha, sua eleição. E Deus tem prometido que nós nos vamos no rapto por eleição. E a Bíblia disse que os outros mortos não tornarão a viver até que forem cumpridos 1000 anos. Verdade que sim? Assim que você não se perderá. Porém, a noiva, cheia do Espírito Santo, irá no rapto. O resto dela passará pelo juízo, enquanto que as outras não. Amém? Então veja, irmãos, aqui o profeta está mostrando um tipo do natural. Uma mulher que toma um pedaço de tecido. E daquele tecido ela quer fazer um vestido para ela. Então ela coloca o padrão do seu vestido e ela corta aquele padrão e ela vai usar aquele vestido com um propósito. Mas o resto do tecido é tão bom quanto esse tecido daqui que foi cortado
para fazer o vestido. Então o profeta está comparando o que Deus fez com os salvos, essas 10 virgens que ele vai salvar. Todas 10 são virgens, todas 10 são salvas. Mas as 5 prudentes é a parte da eleição de Deus que ele escolheu para reinar com ele. E essas 5 prudentes, ela aceitaria toda a palavra de Deus. Enquanto que a Virgem Nécia, ela seria santa também. Não pense que, então todo crente é salvo, não. Só aqueles que são santificados pelo Espírito Santo. Aquele que passa na justificação e na santificação e vive uma vida limpa para Deus. Mas não chegaram a receber a totalidade da mensagem da palavra. Portanto, não podem chegar a receber o Espírito Santo na alma. Mas são santificados e vão aparecer no dia que for aberto o livro da vida, onde estão os crentes que não receberam o Espírito Santo totalmente na sua alma. Então, esse livro da vida é também o livro da vida do Cordeiro. O profeta explica isso. Não é 2 livros. O livro da vida é um onde está os santos que vão no rapto, ou os santos que não receberam o Espírito Santo, mas são salvos, a Virgem louca. E o livro da vida do Cordeiro é outro livro, não. Ele disse, é o mesmo livro. Mas há uma seção nesse livro onde está o livro da vida do Cordeiro. É como se fosse o Antigo e o Novo Testamento. É uma Bíblia só, mas está dividida em 2 partes. Então, é um tipo parecido assim. Esse livro da vida é também o livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses vão receber toda a palavra. E vão receber, consequentemente, o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e a palavra é a mesma coisa. Quantos sabem disso? Que as minhas palavras são espírito e vida. Ele é a palavra, o Logos que saiu da boca de Deus. Que Deus falou e se formou aquele Espírito Santo. Então, esse livro da vida contém os nomes desses que vão ser salvos e que vão ser santificados, mas que não chegam a receber o Espírito Santo, com um selo na sua alma. Mas há o livro da vida do Cordeiro, que é uma seção desse livro da vida, em que há o nome daqueles que vão receber completamente a palavra e vão subir no arrebatamento. Os outros que não subirem no arrebatamento, por não ter recebido toda a palavra, eles vão passar por uma grande tribulação. Nós já estudamos também sobre isso, que o período em que Deus tratou com os gentios, para que Deus viesse tratar com os gentios, ele primeiro estava tratando com os judeus. E ele tinha prometido 70 semanas a Daniel. Ia tratar e trazer o reino de Jesus para os judeus. Porque todos os reis que já veio da parte do homem só faziam o povo de Israel sofrer. Então Deus disse, eu mesmo vou descer e vou virar um homem e vou reinar sobre vocês. Por isso Jesus Cristo, ele é o próprio Deus na forma de homem. Não é outra pessoa diferente. É a mesma pessoa, uma pessoa só. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele foi chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus mesmo reinando sobre o seu povo. Mas quando ele veio lá, que faltava 7 anos ou uma semana, que ele tinha prometido 70 semanas, já estava na última. E ele ia implantar esse reino. Então o povo do judeu rejeitaram ele, crucificaram ele com 3 anos e meio. Parou de trabalhar com os judeus porque eles rejeitaram a Jesus. Mas quando eles rejeitaram a Jesus, foi a nossa sorte. O próprio Jesus voltou-se agora para os gentios. E desde 2000 anos atrás, ele parou com o povo de Israel, parou no tempo lá para Israel, mas está chamando uma igreja gentil. E nós sabemos que vai chegar um momento que ele vai parar de tratar com os gentios e vai voltar para tratar de novo com o seu povo Israel. Amém? Para terminar os 3 anos e meio que faltou. E depois desses 3 anos e meio terminado, essa terra vai pegar fogo, todos os elementos vai se fundir, vai desmanchar, vai derreter. E Deus vai trazer o seu reino sobre a terra,
que se chama o milênio de Jesus Cristo aqui na terra. Então, esses que são da noiva hoje, que está recebendo a palavra da hora, o mensageiro, as promessas que Deus fez para agora, eles vão subir antes desses 3 anos e meio que Deus vai tratar com Israel. Porque quando Deus virar para Israel, 3 anos e meio vai ser tribulação nessa terra. Se já está acontecendo coisa ruim nessa terra, multiplique isso, muito mais vezes vai acontecer. E nós já podemos sentir que está perto, irmãos. Está ficando quase sem poder viver mais nessa terra. Já está muito próximo dessa grande tribulação vir. E aqueles que não tiverem a revelação completa e não entrarem, não receberem o Espírito Santo, vai ter que morrer sofrendo na tribulação. Mas se for um cristão, se for escrito seu nome no livro da vida, for santificado, viver para Jesus, ainda vai, no final dos 1000 anos, vai haver uma outra ressurreição. Uma ressurreição geral. E todos vão ressuscitar, só que vai se apresentar diante do trono de julgamento de Jesus. E ali eles vão ser separados as ovelhas dos bodes. E vão receber salvação. Mas para viver na terra uma vida eterna, mas uma vida vivendo na terra, habitando a terra. Enquanto que aqueles que hoje estão sofrendo por toda a palavra e recebem ela, vai reinar com Cristo e morar na cidade santa. Esta é a promessa de Jesus. Ele quem prometeu, não sou eu que estou dizendo. Ele quem prometeu isso, que aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono. Então vai ter a sua morada na cidade santa. Todos aqueles que recebem a palavra e que está sofrendo hoje por causa disso. Sofrendo as mesmas rejeições de Cristo. Esses vão reinar com ele. Mas esses outros que não aceitaram toda a palavra da hora, eles vão ter que sofrer a tribulação. Mas vão ser salvos no final, quando vier o julgamento do trono branco. Mas vamos para outra pergunta no mesmo tema. Pergunta número 247, do Código 2, diz assim: Irmão Brana, aqui está uma pergunta que tem sido algo desconcertante para vários de nós aqui. Você, perdoe-me, em algumas fitas você fala unicamente dos judeus sendo salvos depois que a noiva é raptada. E está sublinhado. Por favor, explique totalmente acerca dos gentios que não se vão no rapto. Eu pensei que você disse que os gentios que ficaram passaram pela tribulação e deram suas vidas como testemunho de Jesus. Quando ele regressa dos gentios para ir aos judeus, quando ele se torna dos gentios aos judeus, então não tem mais oportunidade para os gentios de ser salvos. Unicamente os gentios que têm sido salvos, porém que não receberam a verdade do último dia, passariam pelo período de tribulação, e então será salvo no fim. É isso correto? Por favor, explique. Porque você disse que só haverá um número pequeno que vai no rapto. O que será das pessoas que creem em Jesus, creem no Senhor agora, e não crê da maneira que você ensina essa mensagem do último dia? Serão eles salvos? E logo a irmã firmou o seu nome, né? Agora vem a resposta. É uma boa pergunta, irmão? Esta? Eu creio que vai nos ajudar também nesse momento. Veja. Agora, muito boa pergunta. Agora, em primeiro lugar, a confusão está no que eu tenho dito acerca dos dias dos gentios que haverão terminado quando a tribulação ou na tribulação. Agora, eu não vejo os gentios na Bíblia. A noiva gentil, não a igreja gentil. A igreja gentil passará pelo período da tribulação, vê? Porém, não por suas... Vê? A noiva,
é a eleita. Eles não passarão por outra coisa senão rápido. Eles são mudados e tirados do mundo. Vê? Agora, eu explicarei isso aqui em uma pergunta que está mais adiante, trazendo desde Lutero. E então você verá o que significa. É o amadurecimento do corpo. Vê? Agora olhe. Agora, os judeus que ficam são aqueles a quem se pregará os 2 profetas, Elias e Moisés. Agora, esses são meus próprios pensamentos, irmãos. Irmãos ministros. Em minha própria maneira que eu sinto que o Espírito Santo me tem revelado a mim. Agora, a seguinte coisa que sucederá é a judia, ou a noiva gentil eleita, sendo arrebatada, com o resto da noiva gentil eleita que tenha havido por todas as eras, sendo arrebatadas na presença de Cristo nos céus. Os mortos se levantam, os que estão vivos, os mortos se levantam, os que estão vivos e permanecem são mudados, e juntos são arrebatados no ar para encontrar o Senhor. Então, por que reticência? Depois da cerimônia nupcial na glória, eu quero dar só uma pausa aqui, irmãos. Essa ressurreição que acabamos de ler aqui é a primeira ressurreição. Quantos sabem que haverá 2 ressurreições? A primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque essa primeira ressurreição é o que nós estamos esperando a qualquer momento acontecer. Ela trará a noiva das eras anteriores. A noiva das eras anteriores, tem outra mensagem, irmão Brando disse, elas já ressuscitam em seu corpo glorificado. Depois, nós que estamos vivos e somos noiva também de Cristo, cremos em toda a palavra da hora, temos aceitado o Espírito Santo, a palavra na nossa vida, nós seremos mudados. No abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados a um corpo glorificado. Então, essa noiva, esse pequeno número da noiva que estará aqui viva e será transformada, vai se ajuntar com a noiva das eras que ressuscitaram. E seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Amém? Essa é a primeira ressurreição. Antes nós tínhamos lido da segunda ressurreição, que é depois que acaba os 3 anos e meio, vem o fogo na terra, depois Jesus vem e implanta seu reino, e depois de 1000 anos vem a segunda ressurreição. Essa ressurreição se levantará aqueles que passaram pelo período da tribulação, a virgem nécia, a virgem louca, e que morreram pelo nome de Jesus, e lá vai ser apartada as ovelhas do bode. Então, eles vão receber sua salvação lá, no trono branco. Mas aqueles que têm a prudente, a noiva, que tem aceitado toda a palavra agora, a qualquer momento ela vai ressuscitar. Que é a primeira ressurreição. E haverá o arrebatamento. Todos compreendem isso? Amém? Depois da cerimônia nupcial na glória, quando nós subirmos, Jesus, depois que tenha sido arrebatado aos céus, Jesus regressa à terra e ele mesmo se dá a conhecer ao seu povo. Um tipo, assim como José se deu a conhecer ele mesmo aos seus irmãos. E sua esposa, nenhum gentil estava presente, nada exceto José, quando ele mesmo se deu a conhecer aos seus irmãos. Entenderam isso todos? Está lembrado do tipo de José lá no Egito? José foi dado a ele, Faraó deu a ele o quê? Uma noiva gentia. Quantos sabem disso? Que a mulher de José era uma mulher do povo gentil. Foi dada a ele. Quando os irmãos deles vieram, os irmãos dele venderam ele aos escravos. Jogaram ele numa cova, rejeitaram ele. Veja, um tipo perfeito de Cristo. Jesus também foi vendido por moedas de prata. Assim como José foi vendido, rejeitado pelos seus próprios irmãos. José também rejeitado pelos seus irmãos. Mas depois ele governou. Então José ali, quando foi se encontrar com os seus irmãos,
E os irmãos viram que fizeram tudo aquilo com ele, mas agora que ele estava no poder de todas as coisas, então José se deu a conhecer os irmãos e ali eles choraram amargamente por aquilo que eles fizeram com seu próprio irmão. Então Jesus vai fazer a mesma coisa. A Jesus foi dada uma noiva gentia e ele vai deixar ela no palácio, lá em cima, na ceia das bodas, e depois ele vem para se apresentar aos seus próprios irmãos, os judeus que ficarão aqui ainda, nesse período, no final do período da tribulação. Então veja, ele enviou, ainda a sua esposa estava no palácio, o tipo que a noiva estará no palácio na glória nesse tempo. Então Jesus mesmo se dá a conhecer aos judeus. Vem, depois da cerimônia nupcial, dos 3 anos e meio, e da aflição de Jacó, esses 3 anos e meio, o fim das 70 semanas de Daniel, ele se lhe tirará a vida do Messias na metade e ele profetizou 3 anos e meio, e se tirou a vida. Portanto, todavia, restam 3 anos e meio para os profetas Moisés e Elias. E então, ao final de seus 70 dias, que tem sido determinado para o povo, como Daniel disse, então, ao final desses 70 dias, Jesus mesmo se dará a conhecer a eles. Ele é esse príncipe que deveria vir aos judeus. Vem? Agora, e então, nesse tempo? Vem? A noiva gentia está no céu. E as virgens que dormiram, a virgem gentil, não vai ser salva durante esse tempo. Ela já tem sido salva. Porém, tem sido recusada como parte da noiva. E ela somente passa pelo período da tribulação para o tempo de purificação. Porque ela tem rejeitado a Cristo, a palavra para a sua purificação. Então ela tem que sofrer pelos seus atos. Porém a noiva que tem chegado a ser a palavra, se tem feito de Cristo uma expiação total. Porque ele é a palavra. Esse corpo foi feito pedaço. E quando esse corpo foi feito pedaço, a noiva estava nesse corpo. Porque é toda a palavra. Amém? O vem? Quando Jesus sofreu nesse corpo, ele sofreu. Porque um homem e uma mulher são uma pessoa. Eva foi tomada de Adão. E a igreja, o que sucedeu? Deus abriu a costela de Adão e dali tirou uma companheira, a noiva. E Deus abriu a costela de Jesus no Calvário e tirou a noiva. Vem? E quando Jesus morreu no Calvário, recordem, a noiva não foi tirada do corpo até que o corpo estava morto. Ele já havia sido morto e eles iam quebrar suas pernas. E o profeta disse, não haverá nenhum osso quebrado. Assim que eles levantaram um martelo para quebrar uma perna, e um homem foi com uma lança e atravessou o seu coração. E a água e sangue saíram. E já estava morto. Ela já estava redimida no corpo, por sua morte. Assim que já não tem um período de sofrimento e tribulação para a noiva. Vem, ela se vai. Porém a igreja gentil que só crê nele e aceita os credos denominacionais e demais, e como esta pobre pessoa disse, meu esposo, meu filho, todavia amam as coisas do mundo, e coisas como essa, vem? Eles não têm aceitado essa redenção, porque quando você a aceita, o limpa automaticamente. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não tem desejo, nada nele pelas coisas do mundo. Jesus disse, aquele que ama o mundo, o cosmo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem sequer está nele. Ele não está enamorado do noivo, vê? Portanto, ela tem que pagar essa pena. E ela não é salva durante esse tempo. Ela agora é salva da morte eterna. Porém, terá que passar pelo período da tribulação para a purificação. Vê o que eu quero dizer?
Agora, creio que isso responde à pergunta. Vejamos, tem algo mais aqui. Então, só dando uma parada aqui. Veja, esses que vão entrar na tribulação já entram salvo. Eles estão sendo salvos agora da segunda morte, ou seja, da perdição eterna. Eles têm potencialmente já a vida eterna, porque eles vão receber lá no trono branco. Então ele já entra no período de tribulação, a virgem Nécia já entra salva. Por isso que lá não vai haver mais pregação de salvação. Mas ele já entra salvo ali. E eles vão ter que sofrer aquela pena da tribulação para que no final receba essa vida eterna. Amém? Estamos bem entendidos nisso, irmãos? Então veja, por favor explique, porque você disse que só haverá um número pequeno que se vai no rapto. Esses são os que na terra vão a ser mudados. Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho, porém poucos serão os que acham. O que é das pessoas que agora crê no Senhor e não da maneira que você prega? Eles não têm que crer isto. Eles não têm que crer da maneira que eu prego. Vê? Não tem que crer isso. Para a mensagem da última hora. Serão eles salvos? Sim. Se eles creem em Jesus ou no Senhor, vê? E se eles não estão de acordo e dizem, eu não creio que essa é a palavra. Eu não creio que isso está bem. Eu não creio que o batismo do Espírito Santo. Isso mostra para onde vão eles, para o período da tribulação. Porém, aqueles que podem aceitar a palavra em sua plenitude, não a mim pregando, porque é a Bíblia o que eu disse aqui, assim. Aqueles que aceitam isso são livres, porque eles, a palavra já tem sido julgada. Agora, poderia um juiz justo julgar um homem 2 vezes por qualquer coisa, se a pena já tem sido paga? Se eu estivesse na casa do empenho, ou você chegava a dizer, eu o vou redimir ele, e você entra e paga o preço por mim, minha redenção, e essa é minha pena por estar na casa de empenho. E você paga a minha redenção, então como pode o prestacionista reclamar outra vez? A menos que eu venha outra vez aqui, Aí o tem. Quando você recusa a plenitude da palavra, então regressou outra vez diretamente à casa de empenho. Vê? Vê então? Luto para sair se posso. Porém ele me redimiu. Muito bem. Espero que isso... Tenho tantas aqui. E quero chegar a estas que é o fim da primeira fita. Ou do lado da fita. Do segundo lado começa a pergunta incompleta. Então aqui já entra outra pergunta. Mas essa parte final, o irmão Bruno explica que a noiva ela está sendo julgada hoje por Cristo. Por aceitar toda a palavra. Essa palavra que a gente aceita, esse Cristo que a gente aceita, já foi julgado na cruz. Então nós não temos que pagar um preço, porque ele já pagou lá na cruz por nós. Se a gente aceita ele, o que é Cristo? Cristo é toda a palavra. Então se toda a palavra é apresentada a nós, e nós aceitamos essa palavra, ela já foi julgada lá na cruz. E ela entra em nós, a Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito, a palavra. Esses não pecam mais. Eu não estou falando de erros carnais, irmãos, que esses erros a gente vai cometer sempre. Mas sempre corrigindo. É uma luta constante que você tem contra esse homem de fora. Mas eu estou falando é do erro da incredulidade na palavra. O cristão nunca peca. Um cristão que tem recebido a Cristo não pode rejeitar a palavra, porque a palavra e Cristo é a mesma coisa. E essa palavra já foi julgada na cruz. Não tem mais condenação para quem recebeu esse Espírito Santo, essa palavra em si. Vocês estão entendendo isso, irmão? Mas há aqueles que estão vivendo uma vida santificada, mas não chegam a aceitar a palavra e vivem nas denominações ou nos grupos, até mesmo na mensagem, não chegam a receber toda a palavra, então eles vão de novo para a casa de empenho.
de novo estão devendo, porque não aceitaram a redenção que Jesus fez, a palavra. Então vão ter que passar. Deus é tão bom que ainda dá essa chance de a pessoa escapar. Passar na tribulação e sofrer, para que no final do milênio, quando ressuscitar a segunda ressurreição, eles possam receber uma vida eterna. Amém? Então veja, esse é a parábola dessas 10 virgens. Lembrando que todas as 10, elas são virgens. São santificadas. Elas amam ao Senhor Jesus. E vivem uma vida limpa. Está uma vida de luta contra o pecado. Mas as prudentes são aquelas que aceitaram completamente a Cristo, a palavra. E, portanto, não vai ter que passar pelo período da tribulação, porque ele já pagou o preço lá na cruz por nós. Amém? Quando você aceita completamente a Jesus, entrega a sua vida a Ele. Entregar a vida a Jesus não é só levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. Não, é você ficar ouvindo Ele. O Espírito Santo, que é o próprio Cristo, é Ele. Ele fala com você para corrigir sua vida. Se você obedece tudo que Ele fala, então você não há mais condenação, porque você está andando segundo a vontade do Espírito. Mas se você diz que aceita Jesus, ama Ele, mas ainda não está entregando toda a sua vida, ainda está amando as coisas desse mundo, e mesmo assim está lutando, tentando se santificar, então você vai ter que passar na tribulação. Mas nós não estamos aqui para querer passar na tribulação. Nós estamos aqui para querer ser arrebatados pelo Senhor. E essa primeira ressurreição que virá, nós seremos transformados e seremos arrebatados. Amém? Portanto, devemos entregar completamente a nossa vida de verdade, para que Jesus guie todos os nossos passos. Não importa o que a gente vai ter que perder aqui. Se a gente vai ter que perder o emprego para ficar com Jesus, que a gente perca o emprego. Se a gente vai ter que perder uma amizade, que perca a amizade. Não que você vai ficar com raiva da outra pessoa, mas é ela que vai ficar com raiva de você, porque você está aplicando a palavra em sua vida. Então, tudo que a gente tiver que perder por amor à palavra, façam. E você estará nesse caminho da noiva de Cristo, para ser arrebatado. Amém? Então, a parábola das 10 virgens. Todas são virgens, todas são salvas. A diferença é que uma é prudente. Recebeu a plenitude da palavra do momento. A palavra que Deus tem para esta geração. Entende isso, irmãos? Deus tem uma palavra em cada geração. A palavra para essa geração era que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele enviou. E todo aquele que tem crido nessa mensagem está na plenitude da palavra e tem recebido o Espírito Santo para ser arrebatado. Amém? Mas a virgem louca, que apesar de amar a Jesus, mas ainda está um pouquinho fracassando com as coisas do mundo. E não está crendo em toda a palavra da hora. Esses já vão entrar na tribulação, vão ser salvos lá? Não, já entra salvo. Mas vai pagar um preço alto. Eles vão ser perseguidos pelo movimento ecumênico, pela besta, por esse movimento religioso que já está se organizando no mundo. Todas as religiões vão se unir para perseguir esse povo remanescente. Esse dragão vai avançar em cima desse remanescente. Porque ele vai vir para pegar a mulher, mas ela vai ser levada para um lugar distante que ele não poderá alcançar. Então ele vai atacar esse remanescente. E por isso eles vão sofrer nesses 3 anos e meio da tribulação. Porém, ainda há uma pergunta, mas é porque eu não tenho uma mensagem aqui. Eu nem lembro nem qual é o tema. Mas o pastor José já falou para mim que o irmão Brano explica isso a respeito da virgem Nécia que morreu durante as eras. Essa que está viva, nós podemos entender perfeitamente que a tribulação dela é esses 3 anos e meio de sofrimento. É fácil entender isso. Mas e as virgens Nécia que também morreram no caminho? Porque sempre houve, desde o começo da era, virgem Nécia e noiva. Entende isso? Então, o irmão Brana mostra, eu vou até procurar saber a mensagem, que a tribulação da virgem Nécia que morreu pelo caminho é
o tipo de morte que ela teve. Ela sofreu durante a morte dela. Ela não morreu assim, peibuf, sem sofrimento. Não, ela ficou penando com alguma coisa, sofrendo, com enfermidade, alguma coisa que fez ela sofrer tanto até ela morrer. Então isso já foi a tribulação dela. Se ela amava Jesus e tinha santificação e morreu nesse estado assim, sofrendo, é um bom sinal que ela era uma virginessa e estava salva. Entendem isso, irmãos? Mas claro que a gente não vai sair procurando julgar essas coisas. Mas o profeta ensinou isso. Que o tipo de morte da pessoa é a própria tribulação que ela tem na carne, mas que no final dos 1000 anos ela será salva também. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Bondoso Deus, nosso Pai eterno, quão bom, meu Deus, é servir a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido para a nossa vida todas as nossas necessidades, tanto, meu Deus, as necessidades espirituais com a Tua palavra, como também nossas necessidades materiais. O Senhor tem nos ajudado e tem provido para nós todas as coisas. Que o Senhor continue nos abençoando mais e mais, ó Pai, que possamos render a nossa vida, que possamos entender todos os processos que acontecem em nossa vida e que possamos louvar o Teu santo nome a cada momento da nossa vida. Que o Senhor nos dirija de volta, Senhor, aos nossos lares, que a Tua mão potente, poderosa, nos abençoe e nos proteja e nos livre de toda seta do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.